Oséias, meu caro, como faz para voltar isso? Tá vendo? É porque complica, velho. Ele Pronto, vai se bater. agora dá uma iniciar. Isso que é iPhone, eu uso Samsung, ele não consegue É iPhone que chama. restaurar o negócio. Vocês precisam conhecer. Qual que é a minha câmera? É essa aqui, Gabriel, que eu tô olhando? Ah, essa. Vocês precisam conhecer o inglês faraônico do Oséias. Vocês ouviram ele falando iPhone? Até o meu microfone caiu aqui, ó. Bem feito. Até o meu microfone caiu. A gente poderia fazer uma entrevista bilíngue, né? Oséias. Eu falando inglês e tu tentando traduzir. É que assim, André, eu tenho que entender Tentando que... não, traduzindo, porque eu já entendo o teu inglês. É que o meu inglês é rupestre, entendeu? Ele não é Rupestre. fluente, né? Entendeu? É Certo. da pedra lascada, tem desenhos no meio e tal, então não é que eu falo mal. Ele não é fluente, então ele é rarefeito. O inglês dele é rarefeito. Ô, Oséias, como é que fala sozinho em inglês? Em qual sotaque? Com o teu sotaque. Elone. Camarão. Xirimpe. Oséias. Rogério Marcondes, um abraço, só tu sabe se É verdade, grande Marcondes, do Marcondes. Olha só, vamos agradecer em inglês? Vamos trabalhar. Thank you, Gold, for this moment. Gold Moments. Gold Moments aqui no estúdio de gravação do Bom Gourmet, que é esta casa incrível que nos recebe. Revista Pinó, Andréia, beijo pra você, todo o time. Agradecendo o Gabriel também, nem sempre eu agradeço, que tá aqui gravando a gente. Com a maior paciência, aguentar eu e o Oséias não é fácil, hein? Imagino. Mas hoje, e agradecendo, claro, thank you, Gold. Como é que fala thank you na língua do Oséias? Não, pode ser thank you mesmo, esse eu aprendi direitinho. E Gold é Gold mesmo. Gold é Gold. Ótimo. Aliás, Gold não tem nada a ver com ouro em inglês, né? Para quem não sabe. É o acróstico. G é o nome do nosso antigo sócio, o sobrenome dele. O de Oliveira, L de logística e D de distribuição. Por isso que o nome é Gold. Sério? Pra Nem quem eu não sabia disso. Para quem não sabe, é um acróstico. Sensacional. Eu tô olhando a Cross of Me aqui, tô vendo Gold hoje para todos os lados. A Cross of Me é na frente dele, para quem não sabe. Isso. Tá, que está aqui conosco, Pedro Cianci. Né, Pedrão? Seja bem-vindo, cara, ao programa A Xepa no Ar, que é esse podcast, videocast, realizado inclusive pela Golds, que é da onde você também vem. Não é à toa que você está vestindo a camiseta, literalmente, né, Pedrão? Manto sagrado. O manto sagrado. Mas eu não sabia que a abertura era patrocínio Open English, né? Open English, tá vendo? Bom, tu também é torcedor do Fluminense, né? E essa camisa tem uma certa semelhança, né? Uma camisa que remete ao meu time. Ao Grenar. Tinha uma camisa comemorativa, né? Que era o manto do guerreiro. Ele tinha exatamente esse tom. Era maravilhosa. Tá muito bem vestido. Oh, muitíssimo obrigado. Olha lá, Zé, você podia também ter uma Apollo dessa aí, né? Essa é outra categoria, né, cara? Esse é pro cara alfabetizado, cara com curso superior e tal, né? Pedrão, falando em curso, vamos lá, conte pra nós tudo sobre você, desde a tua formação, o teu trabalho. Eu não te apresentei direito, mas o Pedro Cianci é o chefe cozinheiro da Gold, é isso mesmo? Posso te apresentar assim ou... Como chefe, cozinheiro, consultor, o que lhe for de vosso agrado. Já que vocês estão falando um vocabulário tão nobre, né? O que lhe for de vosso agrado, pode chamar. Então conta. Não chamando de Pedro Paulo. Paulo. Um pouco mais desse trabalho lá na Gold para nós. Então, quer que comece pela história ou quer que comece o que eu faço na Gold? Como você preferir. Não, vamos contar um pouco da história que fica mais enxuto. Vamos lá. Eu me formei em gastronomia no Rio de Janeiro pela Uniswan. Eu fui a segunda turma do Rio de Janeiro a se formar. Primeiro foi a Estácio. E depois a Uniswan começou a fazer a parte de faculdade de gastronomia, superior tecnológico, né? E eu tranquei o 5º período de medicina veterinária para ver qual era essa de fazer gastronomia. E era bacana que 80% da turma era militar, 20% dona de casa e aquele 0,001 era eu. Ainda tinha cabelo na época quando cursava, tanto que tinha que era raspar. O único que não era nem mulher nem militar da Exatamente, turma, não era dona de casa, não era militar, era apenas um curioso ali para saber qual era onde eu ia me meter. Tá. E lá eu descobri que eu não sabia cozinhar nada, né? Então foi uma... quando a gente fala que quando chegou era tudo mato. Sim. Literalmente, quando a gente chegou na fazendo gastronomia... veterinária. Eu cursei o último período trancando para entrar na gastronomia. Entendi. Então alguns meses ali foram conciliando um com o outro. Tá. Né? Veterinária de manhã, fazia monitoria de tarde, ia para gastronomia à noite. E aí eu descobri a grande paixão, que é aprender essa nobre arte, e foi uma coisa muito boa que me incentivou, que foi o ganhar dinheiro.
Na veterinária, não tinha apoio nenhum, com material, com pesquisa. E no meu primeiro período, a rede Porcão, que tinha Porcão e Galeria Gourmet, que era Famosíssimo no super Rio. famoso, né? Que patrocinava Renato Gaúcho do Fluminense na época. Tinha a fitinha. É verdade. Viu como tá tudo ligado com o meu time, né? Me ofereceu o meu primeiro estágio remunerado. Então, se ali me pagava, eu fazia, e era exatamente o valor da minha mensalidade da faculdade, para mim era ótimo, foi a vírgula que faltava para eu mudar de carreira. Aí você entrou no Porcão? Entrei na Galeria Gourmet, que era a rede Porcão. Era a mesma rede. Mas é a mesma churrascaria também? É a mesma churrascaria, exato. Tá, a mesma pegada. Aham. E dali eu fui galgando, de pouquinho em pouquinho, de estagiário até auxiliar de cozinha, de auxiliar de cozinha cozinheiro, cozinheiro líder de linha outros, pulverizando em alguns restaurantes. Eu achava sempre bacana aprender bastante, já que eu vinha de uma... Não tinha tanto conhecimento na área quanto os outros colegas tinham, né? Já que era da área militar, muitos trabalhavam em rancho. Então eu me sentia um pouco atrasado nessa minha turma. Então eu queria ter o máximo de conhecimento, então ia realmente, passava 6 meses em algum lugar, aprendia o suficiente, passava 8 meses em outro, passava 3 meses apenas. Mas pegando sempre dentro da rede, Pedro? Não só dentro da rede. Trabalhou no Flamengo, por exemplo? No Porcão do Flamengo, já trabalhei. Fiquei, se não me engano, 3 semanas lá. No Rio, então. Maravilhoso, por sinal. Maravilhoso. A loja da Barra também era enorme. A loja do Downtown, da Shopping Downtown, era maravilhosa, que era só Galeria Gourmet. Tá. Espetacular também, monumental. Uma cozinha enorme, enorme. Mas fui pulverizando para outros setores também e outros restaurantes, para aprender cada vez mais. Eu vi que não só a Galeria Gourmet podia me trazer muita experiência, mas que outros restaurantes tinham muito a oferecer. Então eu fui galgando para outros restaurantes também. Então, desde o meu primeiro período até o último, foi sempre com proposta de trabalho para ter novas áreas, novos setores de cozinha para aprender. Nós estamos falando sempre no Rio de Janeiro e durante 4 anos, é isso Nesse mesmo? trecho da história, durante 3 anos. 3 anos, isso. que é a duração do curso. Isso. Agora eu acho que encurtou um pouquinho mais, agora acho que está em 2 anos e meio. Tá. O meu começou em 2 anos, depois estendeu, quando eu estava quase me formando, estendeu para mais 1 ano e agora enxugou um pouquinho. E como é que você veio parar em Curitiba? Ih, longa história. Eu me formei e, por incrível que pareça, eu fui pegar meu diploma 1 ano depois de formado, porque eu fiz a minha última prova com uma mochila nas costas, minha primeira oportunidade de chefiar um restaurante. Eu fui para Macaé chefiar o meu primeiro restaurante. Então era a oportunidade que eu tinha, não ia esperar pegar meu diploma, mochila nas costas e vamos lá. E aí eu fui para Macaé e eu comecei a gostar de trabalhar em outras cidades, pegar novas experiências também do meu cliente. O cliente do Rio é mudou de cidade, é completamente diferente. Se o Rio de Janeiro é grande e locais do Rio de Janeiro têm públicos diferentes, imagine outras cidades. Então eu fui para Macaé, depois eu fui... Só desculpa te interromper, mas geograficamente falando, Macaé está no estado do Rio. Estado do Rio. Mas não é litoral. É litoral. É litoral. Bacia, né? É litoral. Sim. Bacia. Onde tem... Região petroleira, né? A extração de petróleo lá é bem forte. Depois eu fui para Petrópolis, que é região serrana. Depois eu fui para outros lugares, mas sempre pulverizando essa parte de conhecimento. Buscando conhecimento. Fui lá chefiar. Voltei, fui para outras cidades e aí eu fui passar por uma entrevista com uma empresa que eu não conhecia, não falaram o nome, e aí eu fui descobrir que era chamado Grupo Trigo, que é criadora do espoleto, era representante nacional da Domino's, tinha ações da Cone Store, e eu vi uma nova área de cozinha que eu não conhecia, que era chefia executiva. Então, durante 2 anos, eu e mais uma equipe, a gente foi responsável por organizar o cardápio dessas 3 marcas, entrar em fábrica, ver qualidade de produto. Comecei a ter contato direto com distribuição, com fornecedor. A gente não tinha isso, né? A gente achava que era uma coisa muito mágica. Você liga, passado um dia, com sorte ou às vezes mais, chegava o produto na sua porta e era isso. Então, eu pude ver a fundo, caminhões passando. A gente foi ao ponto de abrir uma carreta inteira de queijo gorgonzola para saber qual estava apto para uso, qual não estava. Então, uma completamente diferente essa experiência. Você lembra nessa época, Pedro, quantas lojas o Espoleto tinha? Porque o Espoleto é uma das maiores cadeias de franquia no Brasil, né? Quando eu entrei, ela ganhou o 3º ano consecutivo de franquia que mais expandia no Brasil. Você lembra em números quantas lojas tinha? Não vou me recordar. Já eram centenas, né? Centenas, certeza. Centenas, né? Certeza. O Grupo Trigo é um grupo de mais de 1 bilhão de faturamento. É um monstro. Bom, ele acabou de falar, né? Tem aí Espoleto, Domino's, né? O Domino's acho que não está mais com eles, né? Não, agora eles pegaram outras marcas, se não me engano. Estão representando outras marcas. O Espoleto em si é um monstro, né? O Espoleto. Uma das maiores redes. Exato. E era sensacional trabalhar com eles, sensacional. Só que aí a minha faculdade
me chamou para fazer uma palestra que eu vou botar entre aspas, né, que eram alunos de sucesso, alunos que realmente foram para lá, fizeram, então começando a fazer um nome. E eu fui palestrar e tive contato com meus professores. E era muito engraçado que eu sempre fui um aluno mais rebelde, né? Cadeia militar e tal, e eu sempre fui o rebelde da turma. E eu falava com meus professores e tinha uma recepção com muito carinho. E eu fui revisitar a faculdade. E eu acabei tomando gosto e falando assim, acho que pode ser legal essa coisa de lecionar. Acho que pode. Queria dar uma aula, falar sobre um pouco da minha experiência, né? Que era curta na época, mas que eu tinha bastante coisa de pontos diferentes que eu podia passar para os alunos que estavam ali começando. E eu tomei gosto, né? Eu comecei a ser professor convidado, só que eu fui convidado toda semana. Então eu falei, quero ficar aqui logo, né? E eu fui começar a dar aula para a universidade onde eu me formei, comecei a dar aula para uma ONG que fazia parte da faculdade, também deslocava a cozinha na parte da tarde, o professor tinha um horário da tarde mais livre, eu comecei a dar aula na ONG também, passei por outros cursos de gastronomia, até que surgiu a oportunidade de eu sair do Brasil. Eu falei, não, peraí, nunca tive oportunidade de sair do Brasil. Da onde eu nasci, não tinha oportunidade de sair para fora do Brasil, nunca. Vão abraçar. Só que aí vocês começando com essa introdução maravilhosa em inglês, eu fui convidado para ir para a Holanda. Só que eu não tenho inglês, nem holandês. Sim, lá você fala inglês quase tão correntemente quanto o holandês em si. Mas Ambos tem são que saber fluentes. falar uma das línguas. O André não fala nada de inglês e jogou tênis nos Estados Unidos? Isso não quer dizer nada. Então tá salvo, né? Tá salvo, tá Safe. salvo. Não, eu mandei uma piada muito boa pro meu antigo patrão lá na Holanda, falava carrots don't talk. Que a cenoura não fala, né? Ele fez... Entendeu? Carrots don't talk. Carrots don't talk, entendeu? Sim, sim. Olha a cara de conteúdo dele. Olha a cara de conteúdo dele. Depois Vamos você continuar. explica. Depois tu explica pra ele. É que não precisa falar inglês para cozinhar, sabe? Os ingredientes são ali, são os mesmos. Entendi. A louça vai estar suja em qualquer lugar do planeta. Perfeito. Então a gente consegue trabalhar muito bem. Carrots don't talk. Poderia ser beterrabas don't talk também, né? Tá certo. Vamos botar... Tá certo. E lá eu fui para uma chefia que a gente chama de personal chef. Videiras não dão uva. Segunda Videiras. tese do André. Segunda tese do André, né? O que dá uva é oliveira. Da Uva Oliveira? É, exato. Ok. E aí, tu foi pra Holanda, vamos lá. Para Holanda, como personal chef, então eu fui chefe de uma pessoa só. Ele morava no segundo maior barco-casa da Espanha, perdão, da Europa, o maior barco-casa da Holanda. Nossa. E ali a gente começou a brincar o que era fazer cozinha no exterior. Então fui aprendendo tudo do zero. Eu não sabia fazer compras lá. É completamente diferente. Por exemplo, lá eu vi meu primeiro coelho na vitrine, que é obrigado a vender com cabeça. O que é extremamente chocante para a pessoa que vê pela primeira vez. A gente fala que peito de peru é o embutido. Lá não, lá é a ave inteira que você pode comprar e você tira o peito do peru. E a gente foi reaprendendo a cozinhar. E aí, depois de um ano, eu recebi a proposta de trabalhar também em Portugal. Deixa eu só fazer um parênteses aí pra gente não pular, né? Um ano personal chef do cara que tem o segundo maior barco da Europa, né? Dê detalhes, né? Faz favor, né? Ok. Eu quero saber do lado negro, assim, festa, nego quebrando garrafa, Vamos primeiro voadeira. entregar o nome. Quem que é o voadeira. sujeito? O que Eu que quero ele faz da vida? saber Então, facadinha, nego dando espeto em outro. Eu quero saber o barraco, Pedro. Não, Tu era tá muito muito comportado, cara. muito- Vamos tirar essa parte- capa aí, cara. Nessa parte foi muito glamourosa, né? Ah, Ele mesmo? realmente era um lord. Falar o nome dele é o nome mais comum da Holanda, que é Jeroen. É o nome mais comum da Holanda. Então ele já respondeu. Então o que ele fazia? Ele é de família nobre. Ele é de família nobre. Sim. Então nunca trabalhou, na real. Não, trabalhava. Trabalhava? Ele era gestor de crise. Olha que tal. Eu aprendi bastante com ele também. Depois, com o tempo, falava more Heineken, more English. Quanto mais a gente bebia, mais a gente conversava no final do turno, né? Tá certo. Nas 2 primeiras semanas, era um olhando pra cara do outro, fazendo Era só isso. E aí foi Era aprendendo. café, Foi almoço e aprendendo. janta no barco, é isso? Era Ou não, era num- só eventos especiais. Então, incrível que pareça, na Holanda não almoça. Na Holanda, ou é um queijo quente ou uma salada. Mas o jantar é muito, muito, muito abundante. Muito farto. Muito farto. Café da manhã muito bom, almoço era muito rápido. E como ele estava trabalhando, normalmente não aceitava o almoço. Mas o jantar muito farto. A gente fazia uma coisa muito legal, que era comparando ao Airbnb, só que de jantares, chamado With Locals na época. Você não estava convidava afim de as jantar na pessoas sua casa, por você ia na casa adesão. dos outros. Exatamente. Então a gente lotava a mesa toda quinta, sexta e sábado, a gente lotava a mesa. Nessa casa barco. Isso. A gente tá falando do segundo maior barco casa, a mesa de centro cabiam 16 pessoas. A mesa de jantar dele interna. A externa no deck, mais 8 pessoas, mas como tava um clima sempre não muito agradável por morar, Vocês recebiam 16 pessoas. sempre 16 pessoas. E o mais legal do If Locals, você só falava que se você era alérgico a alguma coisa. Você estava disposto a experimentar o que a casa tinha a se servir.
E Mas isso era cobrado. Era cobrado. Claro, era adesão, cobrado. né? Aham. Tipo Airbnb, ele falou. Tá. Se alguém quiser ir pra lá hoje, que estiver indo, ou que esteja ali pela Holanda, nosso amigo Rafael Lafraia, beijo verdade, para é ele estar verdade. morando lá do Curry Pasta. Ainda tem esse programa, Pedro? Não posso falar que sim, porque eu não me informei mais sobre o Wifi Locals. Mas onde é que o cara poderia começar a procurar, se ele se interessar por um programa como esse, sabe? Tem Pelo próprio, acho que hoje em dia não precisa mais Instagram, entrar no próprio aplicativo do Wifi Locals. Tinha um aplicativo para isso. Eu acho que fazendo um bom esquema, ligando para casa dos amigos, acho que pode começar a ter seu próprio. Hoje em dia mas tem o adesão, cara que poder de quiser comunicação lá, muito que maior. quiser ir lá, que está indo visitar a Holanda, quiser Pelo fazer esse aplicativo programa, do Wifi Locals, pelo If menos comparado com a Locals. Apple. Wifi Locals. C local. With? With, tá. With. Com os locais. WITH. Muito bem, Zé. Que orgulho de você. Até meu microfone até caiu aqui, ó. Me desmaiou meu microfone, teve um desmaio. Local também ou não? Vamos continuar, que eu tava Ok. gostando da pegada do Oséias. O Oséias tem uma boa pegada. Tem bons ganchos, bons ganchos. Que eu tenho? Tem Que eu tenho? Uma boa pegada. Ah, tá bom. Você dá uma boa pegada. Vamos... Quer que Vamos diminua um pouquinho a continuar, luz? Pedrão, Pra por mais? favor? Vamos continuar, Ok. continuar. Naquela Voltando. levada de você falar sobre as historinhas de lá. Porque eu tô sentindo no ar que o Oséias, quando te pediu isso, ele já tinha alguma coisa em mente. Não, pior que não, a gente não conversou sobre isso. Falando sério. A gente não Então conversou vamos sobre lá, conta como é que foi, quanto tempo você ficou na Holanda? Um ano. Normalmente o contrato dele era de 6 em 6 meses. Aprendeu Ele a não- falar inglês ou holandês, ou ambos? Nai ou Ney. Zero? Ney. Mas de inglês também não? Goedemorgen. Nada. E como é que você fazia Nada. lá? Palavras soltas. Como que você... Como eu se disse, virava? more Heineken, more English. Caramba, hein? E era assim que ele se comunicava. Aprendi muito. Aprendi muito é muito. Acho que é falar muito bem, né? Mas aprendi um pouco o inglês, palavras soltas de holandês, mas era serviço. Era o que tinha, era o meu menu. O que tinha a falar nisso, o teu menu? O que caracteriza a culinária holandesa, Pedro? Vamos falar que era muita coisa frita, Certo? carnes de altíssimo nível a preço acessível. Que tipo de proteína? Mais caça, exótico? Não, bovino, de altíssima Porco? qualidade. Bovino de altíssima Da qualidade. onde? De lá mesmo? Vinha parte da Holanda, vinha parte da Bélgica, vinha parte da Alemanha. Tá. É, Que bem- são países planos em geral. Planos né? muito frios, carne bovino com capa de gordura muito bem definida, Tá. carne macia. Certo. Então, Muita batata? batata até demais, beterraba até demais. E a batata deles também é outra batata, Outro né? nível de batata, A gente outro não nível. imagina como é que... Aqui na Argentina já tem também, né? O punch Já. de amido deles é absurdo. A quantidade de amido que tem na batata é muito E o grande. tamanho também, o formato das batatas, muito Não, maior. é monumental. Você monumental. tem a possibilidade de fazer uma série de cortes distintos que aqui no Brasil tu não consegue. A gente fala de corte antigo francês chamado Maxime, que é um corte de 2,5 por 2,5, às vezes 2 por 2. Batata aqui você não consegue. Lá tira 5, 6 Maximes numa boa. E também não é tão úmida quanto a nossa, então Não, o processo não de é. fritura é melhor. Até Muito mesmo para mais fazer seca. purê, você consegue acertar ponto com muito mais rapidez. Muito né? mais rapidez. É outro tipo de estrutura. o produto. E lá tem barraquinhas de batata, somente batata frita, né? Então o hábito de consumir batata é muito grande. Então a qualidade da batata é outra. Lá também comem o fish and chips, igual na Não, Inglaterra? não. Lá é É somente batata. Lá é na Bélgica, né? Um hábito- Batata. Ah, Não, muito- não muito inclui forte. peixe. Então lá, o oil ball, que é aquela a gente chama de sonho, que é basicamente sem recheio nenhum, bastante mais aerado, mais leve, né? Mas o culinária típica deles não existe, né? Tem salsichas cruas que a gente consumia bastante lá, mas não existe, olha, esse é o ingrediente chave da Holanda, não tem. Ele pega de outros países, mas não tem uma coisa para falar que é sua. Tem Uma curiosidade, então, já que não tem. A condimentação também, né? Porque tem características também de condimentos, né? Estruturas mais apimentadas, estruturas mais ácidas, enfim. Lá tem algum tipo de nota específica na Holanda ou não, Pedro? pouquíssimo sal, Tá. bastante ponto picante. Entendi. Mas tem uma diferença. Eu acho que aqui a gente entende como picância com muito punch de ardor. Lá é uma picância saborosa. Lá a gente tem sabor de pimenta. Sabor de pimenta é muito mais A agradável. aplicação aqui de páprica, por exemplo? Não só páprica, pimentas. Eles pegam pimenta da Jamaica, eles pegam Tá. pimenta síria, eles pegam pimenta, a própria dedo de moça desidratada. Então eles têm bastante variedade, entendi. mas pimentas saborosas. Tá. Se tá falando, me lembra um pouco aquela pegada das massalas indianas. Correto. Que eles fazem isso também, né? Correto. Utilizam muito tipo de produto, ervas, pimentas, raízes
e desidratam e transformam naquele processo até virar aqueles pós coloridos. Né? Mas um pouco menos de mix. Eles utilizam produtos separados. Eles não pegam, eles não unem pimentas, eles pegam pimentas em separado mesmo. As salsichas cruas muito apimentadas, saborosíssimas também. Então lá não tem um produto deles. E um ano depois se mandou para onde, daí? Isso, para Portugal. Saber. Vamos sair da Holanda agora. Vamos lá. Saindo da Holanda, a gente foi para Portugal, onde eu decidi começar do zero. Eu quero ir lá começar e resgatar tudo que eu vinha de cozinha. É muito chique, né? Você pegar num barco, você pegar um barco em anexo e passear pela Holanda. Esse barco era tão grande que ele era concretado no chão para poder passar parte de luz, parte de esgoto. Então ele era concretado, não saía. A gente pegava um barco em anexo para sair. Então a gente foi para Portugal, falei, quero começar do zero. Então realmente, eu cheguei no dia 23 de dezembro em Portugal, no dia 24, véspera de Natal, eu estava lavando louça no restaurante à beira-mar em Matosinhos. E foi um choque. Cidade litorânea ali, Matosinhos, é onde o Nelson do Ibérico e o Marcelo Jardineiro tem um restaurante, Mariterra. Uai, mas não é... Matosinhos. É para mim que era a cidade do Porto, não é? Matosinhos é do lado do Porto. Ah, é? São cidades diferentes. Bem coladinhas. São cidades diferentes. Bem coladas. Mas são... você deu 2 passos do Porto, você está em Matosinhos. Já tem uma tradição gastronômica por lá e o que você estava começando a contar? Tradição gastronômica extremamente forte. Choque. Lá foi um choque porque, bem ou mal, a gente vivia de um statusinho que a gastronomia começou a ter. Quando eu me formei não era tanto, mas começou a rolar alguns programas de TV que fizeram mais sucesso, então o glamour do chefe de cozinha começou a se expandir. E bem ou mal, você trabalhar um ano como personal chef infla um pouco o seu ego. Então, ter um novo país onde você é realmente o imigrante, você não está dentro de um navio, você é o imigrante, lavando louça, vestindo novamente que você vestia de estagiário, que muita gente acha que você se formou como gastrônomo, né? Você não se forma como chefe de cozinha, tá aí a primeira polêmica. Você bota a sua doma passada, bonitinha, branquinha e vai chefiar uma cozinha. Não, a minha primeira doma foi um saco de lixo. É isso aí. E eu não faço ideia de quantas micras eram, chefe, desculpa, mas era só um saco de lixo. A gente cortava ele para botar o pescocinho e os bracinhos para fora, que é para não se sujar com o líquido da louça. E foi muito legal. Depois de muitos anos de formado, a gente voltava a vestir esse saco de lixo e lavar a louça. Lá em Matosinhos. Lá em Matosinhos. Sim. Lavar a louça ao ponto de... Nosso chefe de cozinha na época, ele comprou um produto errado, provavelmente por causa do preço, estava muito mais barato, ele comprou o líquido da máquina para usar na copa. Que desgraça, cara. Tá louco? E eu não precisa de EPI, né? Não para ele nada, né? Credo. E meu EPI era o saco de lixo. Sim. E eu, depois de primeiro dia no trabalho, a mão ressecada, eu falei, eu tô com mão de princesa. A acidez desse troço é uma estupidez. Tá? Não, eu falo, eu tô corrosivo. E eu falo, tava com mão de princesa, né? Isso é frescura, passa um hidratante, toca pro jogo de novo. Segundo dia, a mão começando a descascar. Eu falei, só caprichar um pouco mais no hidratante, vamos lá. No terceiro dia eu abri a mão, começou a criar fissuras, fenda. né? Claro, as fissuras. E ardendo um monte. Claro, tá louco. E ali a gente toma o primeiro impacto. E eu falei, chefe, eu não tô conseguindo porque realmente tá ardendo muito a mão. Né? Você pode me dar uma luva ou eu faço alguma coisa de varrer e tal. Ele falou, te contratei para lavar a louça. Se você não lavar a louça, pode ir embora. Esse foi o primeiro punch. E aí E ele viu tua mão? Viu, mas tá ali para trabalhar. E um dia depois do Natal eu tava fora. Primeira demissão. Com 3 dias de Portugal. Esse foi o primeiro impacto. Mas não deixei abalar. Hidratante na mão e vamos procurar um novo emprego. E lá o que não falta é emprego na área de gastronomia. Trabalho não falta. A cidade do Porto foi feita para o turista. E lá o que mais tem é setor de gastronomia. Então, dito e feito, fui para auxiliar de cozinha, comandando fritadeira, de comandar a fritadeira para outro lugar, depois para outro lugar. Vai trocando de praça. Vai trocando de praça e vai trocando de restaurante. Trabalhei desde, a gente chama de tasca, que é um botequim, fritando batata, depois vai para outro local. Né? Tasca. É isso. Depois vai para outro local, que fui para uma cervejaria de brasileiros para fazer a parte toda de snacks. Depois vai para outro local. Trabalhei no bar da Harley Davidson. Eu nem entendo de moto, não tenho carteira de motorista, não falo inglês. 90% mas tem que entender de comida, eram turistas, né? mas eu entendia carrots don't talk. Pois é. Eu entendia de comida. Dá para fazer hambúrguer sem falar inglês, mas me forçando sempre a aprender mais um pouco. Então eu fui contra um dos últimos setores que eu trabalhei foi staff. Que na boa tradução no inglês você faz tudo. Fazia o hambúrguer, fritava a batata, fazia a salada, lavava a louça, fazia os drinks e, se bobear, atendia a mesa. E foi muito importante para mim. Eu não atendia a mesa até então. E eu aprendi como atender mesa.
na pancada do cliente. Ah, mas o seu cliente fala inglês. Não tem problema. O que ele quer ser atendido. Vão atender. Então eu criava um caderninho tipo receita de bolo. 7, 8 frases coringas em que eu sabendo falar essas 7, 8 bem, eu conseguia atender meu cliente. Ele ficava por satisfeito, enviava a informação dele e eu conseguia passar a minha informação. E tá feito. Depois que ele está comendo, é só perguntar se está tudo bem, se quer que retire e saber se ele quer mais alguma coisa. Simples assim. Tá. Estavam satisfeitos. E lá eu aprendi como atender a mesa. Extremamente importante. Ô Pedro, você ficou quanto tempo, por um período mais longo num determinado lugar? Pelo que você está falando, um pouco em um pouco em outro, um pouco em outro. Qual foi a tua experiência mais duradoura lá em Portugal? Quanto tempo? Essa experiência do bar da Harley Davidson foi 1 ano e meio e a seguinte, quando eu realmente chefiei uma cozinha, foram 2 anos. Foram 2 anos. 2 E anos. você foi para onde? E aí eu fui para uma casa muito tradicional chamada Casa Guedes. Sempre Portugal. Sempre Portugal, Sem sempre Matosinho. Porto. Sempre Porto. Tá. Porto. Matosinhos foi a primeira. Tá. A Casa Guedes é uma tasca extremamente tradicional, onde eu fui para lá para chefiar a cozinha. Mudaram os donos. O primeiro dono, que é o seu Guedes, que estava lá 33 anos na época, um botequim de esquina, muito simples, muito humilde, a gente foi para lá para repaginar ele. Né? E eu aprendi que não precisava repaginar, ele já tinha tudo. Era só lapidar o que já tinha. E aí eu fiquei lá durante 2 anos. Né? Já ia chefiando cozinha. Mas é uma cozinha clássica portuguesa. Uma cozinha clássica portuguesa. Bacalhau, alheira, polvo, enfim. A início, sim. E aí eu aprendi uma coisa muito importante que eu vi meu cliente. Eu tinha tudo isso. Eu tinha polvo, eu tinha bacalhau, eu tinha... Grelos. Tinha grelos, tinha pimentos padrão, tinha tudo. Era muito bem servido. Era um menu aí com 17, 18 opções. Só que 80% do meu pedido era, vou falar em português de Portugal, sanduíche de pernil, queijo de ovelha. Sanduíche de pernil, queijo de ovelha. E a gente foi tentando remodelar, até que eu cheguei à conclusão que meu cliente quer sanduíche de pernil, queijo de ovelha, batata frita. Não tenho por que eu tentar forçar a barra com polvo que mexe com a minha logística. Minha cozinha é desse tamaninho. Minha cozinha cabiam 3 pessoas. E apertado. Se você falasse assim, gira, todo mundo tinha que girar junto, senão a gente ia se esbarrar. Então, deixa eu ouvir meu cliente. Como é aquela confusão, caldeirão, põe água, tempera. É muito processo. Dá 3 goles, deixa Muito cozinhando, processo. tira dali. É confuso. Não, é confuso demais. Só o meu pernil demorava, eram 3 viradas, eram 9 horas. Eram 3 viradas a cada 3 horas. Então a primeira com a capa, com o couro do porco, depois tira todo envinhadalho, né, que era o vinho verde, louro e alho. Mas ficava imerso em vinho. 100% vinho. Tô louco. 100% é barato, né? Lá é barato, né? O Não, vinho tudo verde bem, é muito eu digo acessível. Assim, eu digo só pelo sabor que fica, né? E era, Bem meu, distinto, né? e era o meu molho. Então eu não precisava fazer nada com aquilo ali. Eu só peneirava. E era o meu molho já pro sanduíche. Então eu ficava 3 horas, virava, tirava o couro, mais 3 horas, depois virava de novo aquela parte que estava com o couro, agora sem o couro para dourar. Então era um processo muito demorado por um produto que eu vendi 80% da casa. Então a gente simplesmente tirou tudo. Só ficou sanduíche pernil. Tinham mais alguns enchidos que era fácil, era só passar na fatiadora. Então eu tinha um bom presunto, né? A gente pode falar presunto de Parma lá. Eu tinha bons enchidos, que era muito fácil, processo de 30 segundos. Mas o meu principal era sanduíche pernil, queijo de ovelha. A gente tinha um menu muito grande quando a gente fez a reinauguração. Eu lembro até hoje do número, esse eu lembro. Eu vendi 1.235 sanduíches de pernil com queijo de ovelha em 16 horas. Que foi o meu turno naquela época. No restaurante, não foi num evento, nada disso. Não, chamar de restaurante bondade sua. Aquilo era uma tasca de esquina. Eu tinha 3 mesas do lado... Meia dúzia de mesas, eu ia falar. Eu tinha 3 mesas do lado de dentro, 6 mesas do lado de fora. É uma tasca, claramente. E o pedido era por grito. O pedido era só por grito. A gente não tinha garçom. Era pegar o número do pedido e gritar. Quem era o número 3, quem era o número 8. E aí você ficou, então, contando tudo, Portugal deu o quê? 6 anos. 6 anos? 6 anos. 6 anos. Isso. E aí você voltou para o Brasil, outro lugar, ou para Curitiba? Sabe que antes de tu perguntar, né, voltou para o Brasil e tal, eu achei que tu ia fazer outra pergunta. Se virou bem com a língua lá em Portugal? É bem teu tipinho essa pergunta. Mas que tu sabe é diferente, né? É bem teu tipinho essa pergunta mesmo. Vou deixar você entrevistar ele, então. Não, mas tu sabe português é bem diferente, né? Aqui a gente fala pra eles, lá aqui a gente fala brasileiro. A gente não fala português. Sim, sim. Lá mas, enfim, se vira bem, né? Viu, uma pergunta agora, voltando por sério. O lugar recebia essencialmente turistas ou mais locais ou meio a meio?
Meio a meio, por incrível que pareça. Porque assim, eu fiz essa pergunta porque, me corrija se eu estiver errado, mas atender um local é diferente de você atender um turista, né, Pedro? Completamente, completamente. A gente sofreu um baque de início pelo público local, que está acostumado a ser recebido por aquele senhor há 33 anos. Tanto que ele ficou alguns meses com a gente. E foi um mestre para mim. Eu nunca tirei um pernil inteiro, uma peça, uma perna de porco inteira, e comecei a fatiar com ela quente ainda. Nunca tinha feito isso na vida. E ele passou alguns meses comigo. Nesse tempo, eu fiquei do lado dele com uma função muito simples e muito importante. E eu só pude dar valor quando eu ocupei o lugar dele. A minha função era botar o queijo de ovelha no pão. Por meses, assim. E eu era o chefe da cozinha. Passava o dia fazendo isso. Exatamente isso. 1.335 vezes. E o pernil, quem cortava era ele. Quem cortava era ele. Eu tirava do forno, Que botava doideira. no forno por causa Ele do não, peso. ele não te julgava apto a cortar o pernil ainda. Ele falava, ainda não estás pronto. Que doideira. E quando eu fui para a primeira vez, eu pedi ajuda dele porque eu realmente não estava pronto. Aí o cara faz 2 anos de curso e pronto, já quer Não, chefiar a cozinha, né, André? ele tá 33 anos fazendo isso. Podemos voltar pro Brasil ou não? Vamos. E... Bom, eu não vou nem perguntar o que eu tava pensando. Volta pro Brasil. Faz favor. Tá bom. Ele ia perguntar... Quando- aonde eu vou você chegou? Viu, depois, pessoal, depois pega na gravação, o Gabriel não corta, que ele falou o seguinte: e depois você voltou pro Brasil ou pra Curitiba? Foi a pergunta dele. Eu socorri ele, mas ele é muito mal agradecido. Ele não se deu conta, mas a pergunta dele foi essa, bem o tipinho dele mesmo. Mas olha a pergunta do cara: você voltou pro Brasil ou voltou pra Curitiba? Vou te Voltou responder. para Né? o Brasil para Curitiba? Eu voltei pro Brasil, passei 5 dias no Rio, só para rever meus pais, depois eu vim para Curitiba. Fazer o quê? Eu vim porque eu recebi a proposta de voltar a lecionar. Só para, não querendo voltar sempre para Portugal, mas o nosso trabalho foi tão intenso, tá? Que essa tasca em 3 meses virou mais uma casa, em 1 ano virou a 3ª casa. Ah, legal. Vendendo sanduíche de pernil e queijo de ovelha. A segunda casa vendia um pouco mais variado. A 3ª casa um pouco mais variado, mas o cargo-chefe sempre foi sanduíche de pernil e queijo de ovelha. Foi o que bancou a abertura de 3 casas. A tasquinha pequenininha, uma casa maior com 3 andares, né? 2 andares o rooftop, o terração, e a outra que era mais linkada a uma cervejaria, mais barris de cerveja, mais variedade, mas ainda assim sanduíche de pernil e queijo de ovelha. Mas voltando, Curitiba agora. recebi a proposta, eu fiz uma entrevista de emprego. Olha a inocência da pessoa. Eu fiz uma entrevista de emprego online e a pessoa falou, você pode fazer por videochamada? Eu posso. Você vai falar sobre esses 2 temas, tem que ser em português e espanhol. Na minha cabeça era, bom, vou dar aula ou em Portugal ou na Espanha. Tô feito. Fiz a entrevista, eles me ligaram meia hora depois, falando, parabéns, Pedro, você passou, você pode escolher, pelo seu desempenho, você pode escolher entre 5 cidades. Eu falei, nossa, tudo isso? Não sabia que tinha tanta escola assim. Você pode escolher entre Rosário, Buenos Aires, Ponta Grossa, Maringá ou Curitiba. Eu nunca tinha ido a nenhuma dessas cidades. Rosário, assim como Buenos Aires, na Argentina. E daí 3 cidades aqui no Paraná. Exato. E no chute eu escolhi Curitiba. Era o mais familiar para mim, era Curitiba. E ele perguntou por que Curitiba. Eu falei, pelo mesmo motivo de todos os outros. Eu nunca fui em nenhum deles, só escolhi Curitiba. Veio da aula em que ano? Eu vim da aula fazem 3 anos. Um pouquinho mais. Não, 3 anos, sim. Em agosto fiz 3 anos de Curitiba. Eu vim da aula, ele pediu 15 dias. Eu cheguei em 1 semana para conseguir entender como funciona, para recapitular um pouco do trejeito. Sabia se tinha mudado muito o aspecto de dar aula, né? Não sabia como estava o meu público, público são meus alunos, né? Meus clientes. Não sabia como era a recepção, né? O tratamento da nossa didática era completamente diferente da didática do que é hoje em dia. Então eu vim aprender um pouquinho também. Passado um tempo, eu já estava dando aula. Aí comecei a dar aula no seminário. Depois eu fui convidado para ser coordenador de uma outra escola. E aí eu fui cliente da Gold. Qual escola que você foi? Eu fui do IGA como professor e fui coordenador pedagógico da Chef Gourmet. Ah, chefe. Tá. E qual delas? Que tinha mais de uma, né? Agora parece que é só uma. Do que IGA tem. eu fui para seminário e A da Chef Chef Gourmet. Gourmet Santa Felicidade. Santa, que fechou, né? Isso. É. Não foi por minha causa. Não, ninguém falou isso. E aí a Gold, então, surgiu. Você como cliente da Gold na Chef Gourmet. Exato. Eu conhecia a Gold, entre aspas, assim, muito por alto, porque com semanas aqui em Curitiba, um professor, colega meu, me chamou para ir num evento que eu achei maravilhoso, um dos melhores que eu já fui na vida, que era o Chef's Table, que a gente foi para casa Dobbs para gravar.
E lá eu conheci o Murilo, que era o antigo chefe consultor. E a gente começou a bater papo para conhecer a Gold. E o Murilo virou meu vendedor, logo em seguida. Então eu virei cliente da Gold por conhecer o Murilo, que estava lá no evento comigo. Certo. E como é que você entrou na Gold? Então, eu entrei na Gold com uma coisa muito engraçada. Eu era coordenador pedagógico, não era financeiro, tá? Então, eu fazia o pedido para o Murilo, prontamente me atendia. No dia seguinte, pontualmente, antes das 11, estava lá meu produto, salvando a minha aula sempre. Mas só que um belo dia eu falei para o Murilo, eu preciso desse pedido, esse. Ele, Pedrão, não posso. Por quê? Ele, você está pendente. Meu Deus do céu, não pode acontecer. Ia lá pro financeiro, obrigado ao Pendente financeiro. quer dizer que estava devendo. É uma forma educada de dizer Gold, isso. Tava de recuperação. Certo. Aí eu ia lá, falava com o meu financeiro, resolvia, o Murilo, vê para mim, por favor. Dito e feito, tava lá. Primeira vez aconteceu, segunda vez aconteceu, na terceira vez eu tava com vergonha de ter acontecido isso. Eu falei, pô, Murilo, deixa eu visitar a Gold, deixa eu conhecer a Gold. Ele, vamos lá. E eu fui com o Murilo até a Gold e eu falei, quem é a pessoa do financeiro para quem eu tô devendo? Aí ele, é a Dani. Eu, então chama essa Dani para eu poder pedir desculpa. Eu não sabia que era a Dani. Entendi. Então eu só fui pedir desculpa, só que eu achava na minha mera insignificância que eu era um mega de um cliente, né? Eu sou super importante. Poxa, uma escola maravilhosa. Tô devendo muito, né? Tô falindo a Gold por minha causa. Aí eu fui pedir desculpa para a Dani, obviamente de forma muito educada. Ela acreditou quem eu era, ou realmente sabia, mas foi uma pessoa muito educada. E eu acabei conhecendo a estrutura da Gold. E depois eu falei, pô, Murilo, adorei conhecer a Gold. Com a Dani, já pensou se fosse recebido por mim? Não seria, talvez não tão bem recebido. Nem vou entrar nessa. Voadeira, escala abaixo, velho. Você pediu a pessoa certa lá. Que bom, tive sorte. Só isso que eu te falo, você teve sorte. Eu ia dar um jeito de puxar ele pelo cabelo, velho. Dessa época eu já não tinha cabelo. Não, ia dar um jeito. Eu sei bem como funciona isso, velho. Eu tenho a técnica. Para quem não está assistindo, para quem só está ouvindo, aqui é um calvo falando do outro, né? Calvo é bondade sua. E aí? Aí conheceu a Dani? Conheci a Dani, conheci a Gold. E eu falei, poxa, Murilo, adorei a Gold. É uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Então, queria conhecer mais. Ele falou, quer conhecer? Eu quero. E se bobear, cara, se tiver um emprego aí pra mim, eu aceito, hein? Ele, vou entregar seu currículo, quer? Eu quero. Quero ver como é que é. E aí, passados 2 semanas, ele falou, uma pessoa vai te mandar mensagem. Aí o Zé se apresenta pra mim, me mandou uma mensagem, falou, sabe fazer lasanha? Eu falei, massa fresca ou seca? Acho que eu fui prepotente demais. Aí ele, não, simples, com produto daqui. Aí fui pra lá e fui falar sobre a lasanha. Passado 2 semanas, a gente recebeu uma outra marca. Passado 2 semanas, a gente recebeu outra marca e até que a gente marcou uma conversa. Marcamos a primeira conversa, marcamos a segunda, que para mim foi um dos momentos mais especiais. Eu falo muito da minha vida porque é um momento muito especial. A gente marcou um almoço e falamos sobre a vaga e depois de tudo esclarecido eu falei, agora aperta minha mão e me dá parabéns. Aí ele, por quê? Porque hoje é meu aniversário. Então eu apertei a mão dessa pessoa aqui no dia do meu aniversário. A pessoa aqui é o Oséias. Que dia que é teu aniversário, Oséias? Para os nossos ouvintes poderem te mandar presente. Mas era aniversário dele. Mas foi no meu aniversário. Aniversário dele. No teu, não no meu. Do Oséias. Tá. É que ele não presta atenção. Toda entrevista assim. Entendi. Ele tá com a cabecinha dele divagando. E É que eu tô pensando. ele não presta atenção. Eu tô pensando e para onde eu vou levar o papo. São 2 coisas, certo? Ou é desatenção ou é déficit cognitivo. Pode São ser só 2 também. coisas. DDA, Sempre assim. o famoso É a DDA, coisa. chama DDA. Voltando, André, voltando. Era no aniversário dele. Pedrão, vamos. Aniversário dele. Agora entendi. No dia do teu aniversário. Exato. E aí você, como bom carioca, pediu um cumprimento aí pro Oséias, que estava ali, né? Pagou meu almoço e tudo. Fez muito bem. Tem um aspecto, André, que eu acho interessante a gente trazer para cima da mesa, que eu tenho conversado com vários colegas cozinheiros, enfim, que é expandir o horizonte da profissão. Até, enfim, por coincidência, né, Pedro, a gente nas últimas semanas passou por várias faculdades de gastronomia, tendo muito contato com aluno. E assim, ó, André, e quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Claro que, originalmente, quem estuda gastronomia quer cozinhar, obviamente, né? Mas com o passar do tempo, né, André, a gente que tem muita experiência, muito tempo de cancha, a gente vê que existe uma sobrecarga emocional, uma sobrecarga física, um esgotamento, até uma questão resolvida econômica quanto à remuneração dos profissionais dessa área, tendo em vista toda essa carga que existe, até mesmo o risco físico que a gente sabe que tem. E às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Pô, estudei para cozinhar. Se eu não cozinhar, eu tô morto.
Mas não, você tem desenvolvimento de produto na indústria, você tem até mesmo assistência mas técnica. aí enfim. é que eu queria chegar com o Pedro, que era a minha próxima. Então vai lá, André. Quando você começou a falar do teu trabalho, quando o Oséias chamou, me chamou a atenção que você falou, o Oséias falou, não, você vai preparar uma lasanha pronta, né? Que é uma lasanha que a gente já tem aqui, uma marca nossa, e vai falar sobre ela. Uhum. Então agora eu queria pegar dessa deixa e você poder contar um pouco do que é esse teu trabalho dentro da Gold, como é trabalhar lá, porque obviamente as pessoas já sabem que a Gold não é um restaurante, o Zé acabou de explicar inclusive o que são as iniciais, né? É uma empresa de logística, é um lugar onde os restaurantes fazem suas compras e em breve onde qualquer pessoa poderá fazer suas compras também. E o Pedro tem um papel lá dentro dessa indústria que é de receber esses clientes, ou fala você um pouco mais desse Então, trabalho. vamos fracionar, Por vamos por parte, tá? Fazer da função de chefe consultor. Uma delas Essa é a tua função, chefe consultor da Gold. Sim. Tá. O que é muito importante falar, fazer esse link da escola de gastronomia. Não se limita apenas à cozinha. Gastrônomo, formado em gastronomia, como você deseja ser chamado, tem uma opção gigantesca de carreiras. Não basicamente estar dentro de cozinha, é só uma delas. Então, minha função na Gold é chefe consultor. Vamos separar, vamos botar lá por parte. A primeira delas nada entra na Gold sem análise sensorial. Nada. Pode ser o saco de lixo, com quantas micras você quiser, sendo de plástico reciclável ou não. Pode ser o papel toalha, pode ser uma maionese, pode ser uma proteína. Tudo passa por análise sensorial. E uma das funções é fazer a análise sensorial desse produto. Saber se ele atende o mercado e saber qual nicho de mercado ele vai atender. Uma curadoria, né, André? Vamos dizer assim, uma curadoria. Exato. Né? Pode ser uma margarina, pode ser a melhor manteiga do mundo. Ela tem que entregar o que ela promete e a gente vai estudar aonde ela vai se encaixar no mercado. A partir de uma análise própria dentro de um processo que vocês criaram lá na Gold. Exato. É isso? Eu gosto de fazer esse produto em 3 mundos, tá? O primeiro é o mundo perfeito, que é exatamente como manda a embalagem. O segundo é a realidade, que é o cozinheiro que não vai ler a embalagem, ele vai fazer por instinto. E o terceiro é quando a gente fala que subiu 15 pedidos ao mesmo tempo, quando a impressora dá uma leve falhada, com mau contato, a gente vai ajeitar o fio e na verdade tem pedido emendado, que a gente vai botar o óleo a 200 graus, o produto vai ter que sobreviver. Não quer dizer que ele vai ficar perfeito. Ele tem que sobreviver. Uhum. Acho que o melhor exemplo de todos eles é a maionese. Conta pra ele aqui. Então, a gente queria provar algumas marcas de maionese. Esse aqui só se visse ele ia ter crises. Relata pra ele. Ele não ia condição de chegar na terceira, mas tudo bem, prossiga. Ele tá dando risadinha, chegou a fechar o olhinho. Ele vai concordar, mas tudo bem. Vai lá, conta essa história. Só não vai ficar com nojo dele contando a história. Que não precisa. Aí é demais, né? Faz favor, tá? O Zé, a tua obsessão por mim tá começando a ficar muito escandalosa, velho. Deixa eu ter minhas reações naturais. Vai, abri o olho. Quer um parei baldinho? De dar risadinha. Quer um baldinho aí perto? Tô sério aqui agora. Conta lá a história da maionese do Zéias. Falou o cara que disse que eu tenho pegada. Isso. Uma baita de uma pegada. Proposta de abaixar a luz aí. Vai, Pedro. Vamos trabalhar. A gente queria provar algumas marcas de maionese para entrar na Gold. E para provar as marcas de maionese, a gente necessita provar as maioneses. E talvez a gente conheça por alto 5, 6 marcas de maionese. E nesse dia a gente provou 32 maioneses diferentes. Não tem batata para chuchar a maionese. Não tem o pãozinho para passar. Isso mascara o produto. É naquela pazinha mesmo. Na colherada. Não, pazinha não dá para saber direito. É na colherada. Na colherada. E se tá na dúvida, prova de novo. Então foram 32 maioneses na colherada. Colherada facilmente umas 50 colheradas de maionese num dia. Seguramente. Que é gordura pura. Seguramente. De 50 para mais. Seguramente. E a gente viu a quantidade de variedade que tem e de qualidade que tem uma maionese. São bem distintas uma da outra. Marcas muito famosas, marcas não tão famosas, mas completamente distintas. Certo. Bacana essa história, hein, Zé? Isso também, né, André? Dá para o Pedro e para o chefe Maurício, que é o colega também que faz o mesmo serviço que ele, autoridade, né? Então, quando vai falar sobre um determinado assunto, né, André? O exemplo aqui a gente vai usar, que é a maionese. Ele diz, olha, essa maionese tem uma nota mais ácida. Ele provou
testou, comparou, entendeu? Essa você consegue ter uma proeminência do sabor do ovo. Essa é mais amarelada, enfim, né? Tá, não e é porque aí- alguém disse isso, né? É porque foi testado mesmo. De que né? maneira isso chega até o cliente Gold, essa informação? Hoje em dia, quando o cliente vai ter alguma dúvida sobre maionese, a gente consegue falar sobre esse produto e falar, se você está tentando ter uma pegada mais ácida por ser a guarnição, um acompanhamento de um produto com muita gordura, que passou por fritura de imersão, eu te aconselho uma mais ácida. Tá. Que temos essa e essa marca, porque... Aí é que entra o trabalho da consultoria que Exatamente. você estava explicando. Exatamente. E faça isso agora vezes N produtos que a Gold representa vezes N clientes que a gente tem. e passa sempre por essa curadoria aí, Oséias? Exato, Tudo que entra lá? 100% dos produtos que tem na Gold, 100%. Tá, né? mas daí quantos Pedros você tem lá? Tem o Pedro e o Maurício, mas também tem um time lá dentro da empresa que conhece muito o seu produto, né? Os 3 compradores que nós temos vieram do mercado. Eu tô Então, há os décadas, 3 então- compradores, eles realmente fazem esse tipo de trabalho para... já tem uma se primeira prepararem pra filtragem, já tem uma primeira filtragem, porque vieram do ramo, né? Cozinha industrial, cadeias de fast food, restaurante e tal. Então já faz... Você trabalha muito próximo, então, estou falando com o Pedro aqui, ele trabalha muito próximo à área comercial, é isso? Sempre junto. Eu sou um Porque- braço da área, eu digo que eu sou um braço da área comercial. É, porque, inclusive por uma coincidência, não sei se comentou com o Oséias, mas eu estava num restaurante muito bacana ali do lado, na frente do mercado municipal, que é o restaurante municipal, é isso mesmo, Aham. né? Que tem uma pegada de boteco. Boteco Boteco municipal. municipal. Boteco municipal, ali na General Carneiro. Bem bacana. E aí eu tô terminando de almoçar lá com o dono e chegam o Pedro e o Abner, né? Exato. O Abner, que é da área comercial. E eu não sabia que você rodava, assim, né? Na minha santa ignorância. Já falou que sou rodado, viu? não, Ó, mas... é isso aí. você é carro Vai- de vai- prefeitura. Vai bastante pra rua. Junto com o parceiro da área Nem comercial. sempre, às vezes é até sozinho. Inclusive desceram já com algumas amostras que eu percebi, né? Tinha ali torresmo para fritar e eles estavam preparados, quer dizer, então chega o comercial da Gold acompanhado pelo chefe executivo e, né, o chefe consultor. Exato. Muito Tem bacana, um muito detalhe, tá, diferenciado. para a gente colocar também aqui para o comentário do Pedro. Quando nós conversamos, a gente conversou algumas vezes antes do Pedro entrar na empresa, eu falei para o Pedro, e parecia até meio pretensioso, né, com a experiência que ele já tinha, com toda a questão acadêmica dele, a experiência de campo mesmo, de mercado. Ele disse, olha, Pedro, eu acho que você vai conhecer de produto algo que você não tem ideia que existe. Tem um mundo dentro da gastronomia que mesmo com a tua experiência, com tantos anos na rua, você vai se surpreender. Eu até lembro que a gente estava no Anarco, inclusive do Batel, né? Aham. Eu falei para ele, cara, você vai bater em mim agora, mas eu vou te dizer, cara, eu conheço muito mais de produto que você, mas muito mais. E você vai ter uma verdadeira aula sobre o que é o mundo de bastidor da gastronomia que você não tem a menor ideia que existe. Ele deu risada, ô Zé, para com isso, cara, eu tô há muito tempo e tal. Cara, e aí quando ele entrou na empresa, bom, a palavra é sua, né, Pedro? Você bateu nele? De forma nenhuma, muito pelo contrário, mais capaz dele bater em mim. Mas esse é o problema do Zé. De conhecimento que eu tô falando, uma isso. surra de conhecimento. Falta apanhar. Não, de forma alguma. Sim, mas foi ou não foi, Pedro? Primeira coisa que a gente vê, entrando na Gold e entendendo um pouco de indústria, é um vidro que se quebra. Depois que quebra, não tem como voltar, tá? Por ser formado em uma cozinha antiga, tudo era feito manualmente. E esse mito foi quebrado para mim. A gente fala, naquela época, que indústria não sabia fazer nada. O que era de indústria não presta. O que era industrializado não presta. E tem muita indústria fazendo coisa boa. Por isso que a gente analisa tudo. Tem muita indústria fazendo coisa boa que eu time. Se eu soubesse, na minha época de cozinha, eu seria 10 vezes mais produtivo. 10 vezes mais. De longe. Eu não perderia tantas horas fazendo molho, eu não perderia tantas horas descascando e fritando batata. Tudo bem que a batata fresca tem o seu purê. valor. Fazendo purê. Hoje em dia eu gosto de entrar na cozinha porque, primeiro, a conversa entre o cozinheiro e outro cozinheiro é outra. Conversa entre comprador e comprador é completamente diferente. Eu gosto de despertar o interesse da pessoa e mostrar na prática se esse produto é bom ou não. Preço, quem fala é o comprador. Eu não falo de preço. Eu falo de produto. Por isso que eu tenho que estar focado e sempre, ou quase sempre, junto com o comprador. Pois é, e na outra ponta a mesma coisa, porque você vai com o comercial e você também vai para falar do produto. Exato. Eu estou pronto. Preço é com o comercial, né? Quando eu vou pro é com comprador, ele, né? quando eu tô com o comprador, eu tô pronto para entrar na cozinha. Na mochila já tem a doma e o avental. Primeira coisa que eu falo, tem louça para lavar? Prazer em servir. Vamos lá. Quando você tiver com a cozinha toda calma, a gente vai conversar sobre o produto. Eu não vou entrar com a tua cozinha sob demanda. Claro. Porque eu sou mais alguém para estorvar.
Então, eu tô lá para falar de produto. Não adianta eu falar, olha, você falou do torresmo, esse torresmo aqui é maravilhoso, fica pronto em 50 segundos. Ele vai falar, legal, quanto? Não é legal quanto. Vamos provar que ele é bom. Vou te provar que ele fica pronto em 50 segundos. Vou te provar que o seu purê, ao invés de você descascar a batata, cozinhar a batata, ou assar a batata, espremer a batata, dedicar 2 funcionários para isso, eu consigo fazer ela em menos de 6 minutos. Pode ser que use menos óleo, pode ser que tudo vai da qualidade do Usa produto, menos energia, usa menos tempo. Tudo. E isso tudo na cozinha se transforma numa coisa chamada ficha técnica, né? Também. André, eu valorizo muito uma coisa, né, em todo workshop que a Gold faz, e a gente gosta muito de fazer esse workshop, porque todo workshop eu falo, na minha cabeça, desde muito tempo, mas hoje se fortaleceu muito mais, a cozinha é um tripé. Primeira perna é qualidade. Isso muitos restaurantes têm, por isso que eles estão aí hoje. Segunda perna é padronização. Eu não sei você, mas eu tenho um poder muito ruim, quase uma maldição, que é ir no restaurante, adorar ele, 15 dias depois, um mês depois, eu levo alguém, levo familiares, levo amigos. Completamente diferente. Completamente diferente. Não tem padronização. É triste. Porque o tomate de hoje não vai ser o mesmo tomate do mês que vem. Justo. A batata de hoje não é a mesma. Não deveria, mas acontece. Pedrão, acontece, é um risco. O negócio é o seguinte, a gente adoraria ficar com você bastante tempo, mas o nosso tempo é limitado, passa voando. Eu nem falei do meu tripé todo. Né? Então, tem 2... Você vai terminar de falar do tripé. Eu só preciso organizar agora essa informação pra gente, porque a gente não tem muito, realmente agora o minuto tá caindo. Você vai fechar o teu tripé, eu quero que você me conte sobre os workshops, que eu sei que você dá workshop lá, de uma forma breve, assim dizer, né, como é que funciona isso dentro da Gold, que é um instrumento muito importante de aproximação, né, e é um serviço importante que a empresa presta também. E depois eu vou te fazer uma pergunta final que o Zé já me soprou também, e eu quero saber melhor sobre esse teu projeto. Qual é a terceira perna do tripé? E é o que você está em falta. Tempo. Tempo é a única moeda do mundo que não tem troco. Você não consegue voltar no tempo, mas você consegue poupar tempo. Verdade. Então, ao invés do purê de batata que eu demoro 6, 7, 10, 20 minutos para fazer, eu consigo otimizar ele e fazer em 3, 4 minutos. Então, o seu tomate que você precisa cozinhar, depois processar e depois temperar para transformar em molho, eu já tenho desidratado. E tem produto bom no mercado para isso que pode te ajudar. Então, tempo, para mim, é a terceira perninha que é o mais... se for botar em grau de importância, essa aí tá em primeiro lugar. Então, para um cara que é desvio de atenção igual eu, como o Zé falou, ou TDAH, tempo em primeiro lugar. Exato. Qualidade? Qualidade e padronização. E a padronização. A tal da padronização também é um desafio gigantesco. Difícil, mas a gente ensina também. Ensina nos workshops, ou vamos falar de workshop agora? Vamos lá. Como é que funciona na Gold? Tendo mais de 4.000 SKUs e querendo falar sobre todos eles... são produtos diferentes, talvez as pessoas não saibam. Não ok. sabem. Stock Keeping Unity. Muito bem! Dá parabéns aqui, cara. Segura esse teu microfone. Eu tô bem! Segura no meu microfone. Como é que é? Stock Keeping Unity. Eu não entendo Key mais nada, units. agora eu falei. Tá. Tendo agora mais eu falei de... rápido, eu não entendo mais nada agora. É a chave unitária do estoque. Pronto. Ok. Mas tendo mais de 4.000 produtos diferentes, a gente às vezes pega uma variedade deles e tenta mostrar primeiro o que a Gold tem, né, que é o principal intuito, mas poder mostrar um pouco de conhecimento para eles. O que muita gente não sabe que é o sucesso do restaurante diretamente o nosso sucesso também. Então, quero que esse restaurante vingue. Claro. E o que eu mais puder Óbvio. ajudar, melhor ainda. Eu fico satisfeito Sim. em poder ajudar. É a tal da corrente. Exato. Então, a gente cria temáticas para falar sobre os nossos SKUs e para poder ajudar a pessoa a ter sucesso. Um dos pontos que a gente mais bate é a ficha técnica. A gente consegue provar que não é só de preço que vive o restaurante. A gente consegue provar que tendo qualidade no produto e sabendo fazer uma boa ficha técnica, a sua lucratividade é tão saudável quanto você ficar indo de porta em porta, ficar comparando o preço. Consegue provar a partir desses workshops, é A isso? partir Quem do workshop. participa lá... E não só workshop, a gente vai aos nossos clientes também para provar isso. A gente consegue fazer a ficha técnica do nosso cliente. Tá. É que eu estou mais tentando chegar naquele formato que eu já vi lá dentro, que eu acho tão legal, que vocês reúnem várias pessoas da gastronomia, entre cozinheiros, restaurantes. É isso que eu queria que você explicasse melhor, até para o cara poder saber quem que vai, como faz para participar disso. Bom, nosso Instagram, sempre que tem algum workshop,
Agora, no dia 25, tem a gente chama de nem um workshop, um É Masterclass. 25? 25 dias, segunda-feira. Masterclass. Masterclass que com vai o ser do Juliano quê? Comay. É só sobre empratamento da culinária asiática. Olha que O Juliano sensacional. é um velho. craque, cara. Um craque. Eu não pude, Então, pude olha, chamar. é isso que eu queria entender. Juliano Esses é um temas craque, são né? muito... Você já falou, Zé, que o Juliano é um craque. Você não fala de novo. Não, o mas é que Juliano tu um não craque. confirmou. Eu não sei se tu escutou. Escutei. Ele é um Zé. craque. Então tá bom. O Juliano é um craque. Eu acho que chamar de workshop Do seria empratamento. menosprezar a qualidade dele. A gente chamou de Masterclass. Então, se eu falar só sobre receitas, receita por receita, vai ser uma aula de culinária. Então, a gente quer trazer novidades também, quer trazer empratamento. Porque Claro, existe um muito custo legal. de louça. Enquanto melhor a sua louça, Lógico. mais você valoriza o seu prato, mais valor agregado tem. Lógico. Sem Então a gente dúvida. também pensa sobre isso. Trazer nossos clientes que já trabalham com culinária asiática, quem quer trabalhar com culinária asiática, ou somente curiosos, que quer saber sobre o material que a gente trabalha, são todos bem-vindos e é gratuito. É isso que eu queria saber, porque a mim interessa pra caramba. Porque o Juliano é um craque. Então, interessa para mim participar de uma aula show com Ô, Juliano, ele desculpa aqui, viu, Juliano? entender. Juliano, pô, eu admiro demais. Aí, desculpa, viu, Juliano? Mas, enfim. Juliano, você é um craque. Então, assim, vamos tentar fazer alguns temas que vocês já fizeram só para instigar as pessoas. Tem essa incrível de empratamento com o Juliano, Exato. que é um craque. Quem mais? Fizemos sobre culinária italiana, muitos são comigo, né? Porque eu gosto Tá. de falar. Carioca fala pra caramba, então eu gosto de também falar o pouco que eu sei. Então a gente já fez culinária italiana, falou sobre massa fresca, massa seca, falou sobre lasanha, sobremesas. Falou do ano passado dedicado somente ao Natal, então fizemos pato, fizemos rabanada, Sensacional. sensacional. Fizemos sobre hamburgueria. Hamburgueria tem bastante até, a demanda é muito Muito grande, legal. muitos clientes são hamburgueros. Sim. Fizemos sobre pizzaria, fizemos sobre Sorvete. panificação, sorvete. Precificação, Precificação. rede social, Olha aí, contabilidade. ó. Olha só. Como- Rede social podia ter me convidado. Como né, expandir? Rede social. Como expandir Eu sou para um iFood? craque. A gente convida pessoas que sabem do tema. Eu sou um craque. Mas a gente fez sobre fotografia para rede social. Teve Quem uma que aula, foi o fotógrafo que foi? Foi da Vulgata. a Vulgato bem fora da bacana. aula, como fotografar o prato. Show. O Vulgato é craque também. Então, Fran, Eliseu. Agora, bastante agora coisa. Pra muito. finalizar, pra E- fechar. E sempre também, quer dizer, não é só o Pedro. Ele também se recebe pessoas especializadas ou craques aí no tivemos nesses agora há temas. pouco de açaí, né? Tivemos somente de açaí. Tá. De açaí, que foi convidado. Muito bacana isso. E aí, então, me diga, eu, um André da vida, que não sou ninguém, não tenho restaurante, não sou restauranter, me interessei. Como é que eu fico sabendo e como é que eu participo? Primeiro você se inscreve no nosso Instagram, Gold Food Service. Acompanha, por favor, dê like em todos os nossos vídeos. Seu like é muito importante para nós. Marqueteiro bom, né? É isso aí. Esteja sempre de olho nos nossos stories. A gente sempre fala com 15 dias, às vezes 20 dias de antecedência, quais os workshops que tem. Tem que se inscrever pelo número que está embaixo. As vagas são limitadas. Nosso espaço atualmente é curto. A gente vai expandir para muito mais, mas atualmente é curto. Então as vagas são limitadas e faça jus à sua presença. Muito legal. Inclusive, esse espaço que ele falou que vai aumentar é a novidade da Gold para 2025, que vem aí a loja da gastronomia. Casa da gastronomia. Casa da gastronomia, Casa da gastronomia. perdão. A Casa da Gastronomia. Pedrão, o Oséias, de vez em quando, ele tem uma luz baixa, assim, é um pouco raro isso acontecer, mas às vezes ele tem umas ideias Achei que e fosse ele reflexo me do- dá alguma informação, assim. Achei que fosse reflexo da luz. E ele me contou que você está escrevendo um livro, é isso? É um projeto? Você está entregando esse livro? Como é que é? É um projeto, na verdade ele já foi aprovado, tá? Eu tenho uma pequena pirraça, que é quando uma pessoa me incentiva a fazer alguma coisa, mas depois ela bloqueia e fala assim, acho que eu consegui sozinho. Então eu fiz uma apostila muito antiga, quando eu saí do Brasil eu dei de presente meus alunos uma apostila com tudo que eu sabia, só que feita em frases. Então, vamos falar da maionese? Maionese, molho emulsionado estável frio, que é a definição básica Da dela. maionese. Definição da maionese. Modo de preparo, gema, ácido, gordura e movimento. Em vez de eu fazer uma aula inteira, eu separei em frases. Variação dela, essa e essa. Então, muito curto. E há uns meses atrás, uma pessoa chegou e falou, eu reli sua apostila. Cara, isso dá um livro. Eu falei, bacana. E a gente começou a conversar, mas esse assunto morreu. Eu falei assim, não, agora eu cismei, botei na cabeça que vai dar um livro, eu vou por conta própria. E eu comecei a escrever. E dessa forma de escrever, eu falei assim, não, tem que ter uma introdução. Comecei a fazer a introdução, poxa, livro de gastronomia sem ter receita não tem como. Botei algumas receitas. Tanto que eu pedi para todo mundo opinião, e algumas foram aprovadas, outras reprovadas, a gente foi modificando.
Eu falei, acho que eu estou quase satisfeito. Só que se eu botar até o ponto da perfeição, eu nunca vou estar pronto. Então vamos ver se a editora aprova. Eles conhecem mais que eu. Então foi aprovado por 4 editoras, estou esperando a 5ª aprovação para saber qual é a melhor e poder dar continuidade no livro. Lá do Rio, as editoras? Não. Eu tenho do Rio de Janeiro, tenho de São Paulo e 2 do Paraná. Que bacana, parabéns. Muito obrigado. E que pé que está esse livro agora? Você planeja? Então, existe alguma coisa do livro de gastronomia que os outros não têm. Se eu fizesse uma história, somente palavras, dá para entender. Se eu fizesse de gastronomia só com história, você entendia? Não tem como. Livro de gastronomia tem que ter receita, toda receita tem que ter foto. Exato. Então, o próximo você passo tá nessa etapa dessa produção. Aprovando, produzir foto. Produziu foto, só mandar imprimir. Precisar de alguém assim, né? Vai ter que fazer os pratos, aí vai precisar de gente para degustar e tal. E são 50. Fique à vontade para É meu convidado. Convidar e a gente poder degustar, né, Osé? É certo, é verdade. Serão meus convidados. Não, mas ele é uma excelente pessoa para convidar. Eu assino embaixo. E ainda ganho um livro. Autografado. Demais, vai ser uma honra. Pedrão, muito obrigado, cara. Chegou a nossa hora aqui de Vamos despedir. Nessa, né? Vamos nessa. Queria abrir para você poder fazer qualquer agradecimento, ou se você quiser dar mais alguma informação aí, agora o tempo é teu. Ok. Não é puxação de saco, mas agradecer a você, André, agradecer ao meu patrão. Louco. Pessoa excepcional. Agradecer essa oportunidade. É legal falar um pouco sobre o que tem por trás, pelo bastidor da cozinha, né? E mostrar que o mundo não é só faca, frigideira e fogão. Existe aí um leque muito grande de opções. E ter a Gold como braço direito disso eu tenho muito orgulho em fazer parte desse movimento. Então, saber que eu, enquanto chefe consultor, chefe de cozinha, cozinheiro, estou sempre de portas abertas para receber novidades, estou sempre de portas abertas para ouvir qualquer outro chefe de cozinha, cozinheiro, proprietário de restaurante. A gente está sempre disposto para trocar ideia. É muito importante essa troca de informação. Me fez crescer muito trocar informação. Então, quem quiser ter acesso e poder trocar essa ideia, fazer um network, pode falar diretamente com o Instagram da Gold ou o meu pessoal, que é Pedro Ciance. A produção vai deixar aí embaixo. Já estou dando serviço para o menino ali. E eu acho que é isso. Só agradecer o espaço que vocês deram, esse tempo aí de voz. E sempre quando quiserem convidar novamente. A Xepa no ar, sempre de olho nos melhores projetos, né, Osé? Obrigado, gente. Valeu, Pedro. Obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigado. Obrigado. E mandando um abraço também pro Rodrigão, né, lá do marketing da Gold, que Rodrigo. te deu carona hoje, pagou teu almoço lá no Curitiba com o Alessandro, né? Pagou almoço? Essa informação não bate, não. Do Tô almoço sabendo, não bate, não. olha aí, ó. Manda um abraço pro Rodrigão, então. É mais fácil nascer cabelo em mim que o Rodrigo pagar um almoço pra nós aí, cara. Difícil, velho. Difícil. Abraço, Rodrigo. Obrigado pela carona e depois eu vou cobrar o almoço. Tchau, gente. Valeu, Pedrão. Até a próxima.